Então tá, acho que vamos só dar mais uns 2 minutinhos para o pessoal entrar e a gente já começa, tá? Vou centralizar aqui. Então tá, 19h01. Seremos pontuais, Milena? Sim. Nosso horário? Sempre. Então tá, boa noite a todos. Eu sou a Tácita, eu sou psicóloga, sou voluntária da ELO, atuo em algumas comarcas, inclusive aqui em Gravataí com os grupos de apoio, e também em outras comarcas com apadrinhamento afetivo e capacitações. Então hoje a gente vai falar um pouquinho da entrega responsável, e a gente tem uma convidada muito especial de Torres, que é a Milena. Eu vou deixar que ela se apresente, e aí depois a gente inicia. Boa noite, Tácita. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem, todos se cuidando. Hashtag fica em casa. Meu nome é Milena Ornelas, eu sou assistente social da comarca de Torres. Tenho 17 anos de experiência no Poder Judiciário, já trabalhei em São Borja, trabalhei 10 anos exclusivamente no Juizado da Infância e Juventude de Canoas e há 2 anos e meio estou em Torres. Então tá, Milena, te agradecer mais uma vez por tu teres aceitado o convite. Acho que esse distanciamento social, ele está nos oportunizando fazer encontros como esse, que a gente consegue aí, tu em Torres, eu aqui em Gravataí, e a gente fazer esse momento tão legal de troca. E acho que o assunto, ele sempre é relevante, mas nesse momento, assim, a gente achou pertinente falar sobre esse assunto, em decorrência de algumas situações recentes que ocorreram, de alguns bebês abandonados em alguns locais, né, e o quanto as pessoas ficam, às vezes, um pouco atrapalhadas, assim, de como agir. Então, a ideia hoje é a gente poder realmente explicar, falar um pouquinho melhor sobre o projeto da entrega responsável, né, tu que atua no judiciário e também implementou o projeto em Torres. Então, eu queria, assim, Milena, que tu pudesse falar um pouquinho melhor o que é o projeto, né, como que ele acontece. Acho que para a gente começar a nossa live hoje. Certo. Então, o projeto Entrega Responsável, ele é um projeto da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? E ele visa estabelecer um protocolo para fazer o encaminhamento dessas crianças que as mães entregam em adoção. Né? Então, tem todo um protocolo de trabalho da rede, de fluxos de encaminhamento, de como deve ser encaminhado esse tipo de situação, para evitar que as crianças sejam colocadas em situações de risco, né? Que a gente sabe que tem questões de tráfico de crianças, tráfico de drogas, muitas vezes essas crianças são abandonadas, né? Eu já tive casos de criança dentro de sacola plástica, pendurada numa árvore com cordão umbilical em tudo, né? E a gente vê seguidamente, né? Então, a ideia é proteger essas crianças e esclarecer a população também de que dar um filho em adoção não é crime, né? Desde que sigam os trâmites legais. Né? Então, essas mães, elas devem procurar o Poder Judiciário para fazer essa entrega. Então, aqui em Torres, nós fizemos reunião de rede, né? Convidamos os profissionais da rede, Secretaria de Assistência Social, Saúde, Educação, Conselho Tutelar, e repassamos todas as orientações. O ano passado teve um treinamento de novos conselheiros tutelares, são 7 conselhos, né? São 7 municípios na comarca, repassamos essas informações também. E então foi muito interessante, porque já está fazendo efeito. Agora, em janeiro, nós já encaminhamos um bebê recém-nascido, saído do hospital para adoção. Né? A conselheira fez um trabalho maravilhoso, assim que ela atendeu essa situação, ela já conhecia, ela me encaminhou, eu conversei com essa mãe, fiz todo o acompanhamento, e a gente também teve uma parceria muito boa da assistente social do Hospital Nossa Senhora de Navegantes. Então, eu, a conselheira tutelar e a assistente social do hospital, conseguimos que esse fluxo funcionasse, e foi bem interessante. E uma coisa muito bonita de saber é que esta mãe adotiva agora está dando de mamar. Nossa, que legal! Do bebê, né? E a mãe biológica, que teve seu atendimento, suas orientações, depois ela também teve atendimento, que isso está previsto no projeto, né? Que não é uma decisão fácil, né? Tu
tu te desfazer, assim, de um ser que saiu de dentro de ti, né? Mas é que não nos cabe julgar também, a gente não está no lugar dessas mulheres, e uma das prerrogativas desse projeto é que a gente não tem que julgar ninguém, né? Nós temos é que acolher essas mulheres, avaliar se realmente elas querem entregar essas crianças. Às vezes são situações ocasionais que podem ser resolvidas. Eu já tive um caso de uma moça lá em Canoas que ela tinha receio dos pais, né, da reação dos pais, e me procurou através do conselho tutelar que ela queria entregar esse bebê, então, que os pais não sabiam que ela estava grávida. Eu orientei ela a conversar com os pais, né, mas fiz todos os encaminhamentos necessários, mas 2 semanas depois ela me ligou dizendo que conversou com os pais dela e eles iam ajudá-la a criar o bebê, né? Então, ninguém está aqui para convencer nenhuma mãe a se desfazer do seu filho, né? Mas se essa mãe realmente não tem condições ou não tem intenção de ficar com esse filho, que ela encaminhe esse filho da melhor forma possível. E eu costumo dizer para elas que isso é um ato de amor. Elas não estão abandonando, estão entregando para ser criada por uma família que está preparada, que fez uma avaliação, que passou por uma preparação psicossocial e jurídica. Então, essa criança vai ter o direito a crescer em uma família que realmente vai lhe proporcionar todas as condições, né? Principalmente afetivas, né? Sabe, Milena, que é bem importante esse ponto, assim, que tu traz, do quanto essas mulheres, muitas vezes, elas receiam que entregar um filho é um crime. E é isso que muitas vezes faz com que, no ato desesperado, obviamente, abandone numa parada de ônibus, como aconteceu há pouco tempo em Canoas, e teve uma repercussão muito grande, ou até mesmo de outras formas, como tu mencionou. Então, assim, eu queria que tu pudesse explicar exatamente assim como que funciona, tá? Vamos pensar numa situação de uma mulher que está gestante, que ela não quer ficar com a criança, e ela também não quer comunicar para o genitor, porque isso é um ponto bem pertinente. Até que ponto essa mulher ela tem autonomia de tomar essa decisão sem precisar comunicar ao pai da criança e à família extensa, porque isso é uma dúvida que é recorrente. E se a mulher não quer, como é que fica com a família? Como é que é esse trâmite? É que cada situação tem as suas peculiaridades, tem que ser avaliada caso a caso, né? Em geral, essas mulheres que nos procuram, o genitor não assumiu, né? Não assume o filho. Né? Ou, como ocorreu agora, nesse caso que nós encaminhamos em janeiro, havia um suposto genitor que, para nós, estava bem clara a intenção de que fosse uma adoção brasileira. Né? Que a adoção brasileira é quando alguém registra uma criança sem ser pai biológico. Então, esse suposto genitor já estava até comprando as roupinhas e a companheira dele queria adotar essa criança. E aí nós fizemos essa intervenção, conversamos, explicamos que a adoção brasileira é crime, né, que ele seria acionado judicialmente se ele registrasse essa criança sem ser pai. Eu entrei em contato com o promotor, com o defensor público, e nós íamos encaminhar, então, orientei essa mãe, essa gestante e esse pai, esse suposto pai, a procurar a defensoria para já solicitar um exame de DNA ainda na gestação. No outro dia, esse pai ligou para a conselheira tutelar dizendo que tinha desistido, né? Então, foi caracterizado, né? Agora, se tem a família extensa, isso tem que ser avaliado, né? E tem que ver bem cada situação. Porque eu te questiono, porque esses dias surgiu uma situação e uma pessoa veio tirar uma dúvida comigo exatamente sobre isso, né? E que tinha essa família extensa e como é que seria esse processo, porque também existe toda a questão da autonomia da mulher, ok? É uma decisão dela, mas na contrapartida, às vezes existe uma família que vai conseguir dar esse suporte, como também pode ser que não se tenha essa família, né, Milena? Tem os dois cenários. Tem, e provavelmente, né, nesses casos, o juiz vai mandar fazer uma avaliação, né, social e psicológica para ver qual é a condição dessa família, como seria essa criança ser acolhida por essa família. No caso de quando essa mulher ela ainda está gestante, tá? A destituição ela pode sair antes que o bebê nasça, né, Milena? Tem essa questão, como é que funciona isso? Não, a destituição é somente depois que o bebê nasce. Então, quando esse bebê nasce, a mãe obrigatoriamente tem que registrar essa criança.
né? Ela só vai sair do hospital se ela tiver registrado. Os hospitais, em geral, têm dias que se faz o registro no próprio hospital, né? Então, nesse momento, é bem importante a participação da assistente social, né? O acompanhamento da assistente social do hospital, né? Que trabalha nesse sentido. Então, ela registra esse bebê, tem a alta, e o hospital, que já está avisado previamente, entra em contato com o fórum para, então, serem chamados os postulantes, né, os adotantes. Né? Mas todo o trâmite já vai estar acontecendo antes Sim, do aí, nascimento, a avaliação da mãe, enfim. Sim. Antes do nascimento é feito um expediente, né? No caso, assim, essa foi a nossa primeira que eu encaminhei, conversei com o promotor, né? E ele fez, então, eu encaminhei os documentos todos feitos, o relato, né, da situação, e a assinatura dela, inclusive, e ele, então, solicitou ao juiz que ajuizasse um processo de preparação para adoção. Né? E aí, então, esse processo, após o nascimento do bebê, né, foi tocado adiante, e só que nesse meio tempo veio esse isolamento social, então está tudo meio, né, mas essa criança está em guarda provisória com o casal, né, e esta mãe, eu não sei se ela chegou, se deu tempo dela ser ouvida, mas obrigatoriamente a mãe tem que ser ouvida pelo juiz, né, a gente orienta bem, olha, porque tem mães que dizem, olha, eu não quero me apegar, então eu não quero nem olhar para o bebê, não vou ter coragem. Eu digo, sim, mas tu não pode sumir. O juiz vai te intimar, tu tem que ir até uma audiência e dizer para ele diretamente que tu queres dar teu filho em adoção. E mesmo assim, depois tem aquele prazo de 10 dias, né, do trânsito julgado, que ela pode mudar de ideia. Sim. Isso é importante, sabe, Milena, que tu trouxe assim, a questão do hospital e dentro da tua prática, como é que tu vê essa articulação da rede, né? Qual é o papel do hospital, da unidade básica de saúde, do CRAS, essa rede que acompanha essa mãe, porque muitas vezes eu já li muito sobre isso, de mulheres que buscaram, por exemplo, um serviço, posto de saúde, a UBS, e na UBS trouxeram que estavam em dúvida se iam ou não ficar com a criança, e às vezes existe um movimento de tentar convencer essa mãe a ficar com a criança. E aí vem toda uma questão moral, todo um julgamento. Não, mas tu tem que ficar, como é que tu vai dar teu filho? O filho é teu, mas quando nascer tu vai ver que o amor nasce junto. Então, assim, eu queria que tu pudesse falar como é que é um trabalho com essa rede, que eu vejo que é muito fundamental nesse processo, que às vezes é um serviço que vai estar atendendo essa mãe e que vai estar recebendo, às vezes, essa demanda, né? Com certeza, a rede é primordial que tenha esse entendimento, né? Por isso eu fiz reunião de rede, é claro, eu fiz uma reunião com representantes de cada instituição, de cada equipamento, solicitando que eles reproduzissem isso, né, nos seus locais de trabalho, e me colocando à disposição também para ir até lá. Por exemplo, foi a assistente social do hospital, né, que é uma fofa, assim, trabalhamos super bem, e ela, então, eu coloquei à disposição para ela até o hospital para fazer uma fala para esses profissionais. Porque a gente vê muitas vezes isso, né? Mas julgamentos, enfim, uma desnaturada, não quis nem ver o filho, né? E a gente tem que fazer entender, olha, não quis ver o filho, porque se ela enxergar esse filho na frente dela, ela vai se sentir muito mais culpada por dar esse filho, né? Eu já tive caso de alguém lá em outra comarca, de uma pessoa que atendeu esta gestante, perguntar se ela era prostituta, por que ela estava dando filho? Né? Não nos cumpre, não nos cabe julgar ninguém. Né? Nós temos que acolher esta mãe, entender as suas necessidades, e se realmente é o que ela quer fazer, nós temos que apoiá-la. Né? E dar todo esse suporte para ela também. No caso desta mãe agora, desse ano, que começou, que a gente fez a entrega responsável, a conselheira tutelar me procurou, dizendo que ela estava deprimida, ela não tinha mudado de ideia, mas ela estava deprimida, por óbvio, né, tu imagina, tu dá um filho, e eu dei toda a orientação, ela encaminhou esta mãe para a rede, e ela está sendo atendida, né, por psicólogo, porque não é simplesmente, ninguém está aqui para arrancar filho de mãe e deu, né, nós estamos aqui para dar um suporte para todos. Esta mãe também merece esse acolhimento, esta mãe merece respeito e ela tem que ser atendida também.
Exatamente. E acima de tudo, assim, ainda sobre a rede, né, Milena, eu vejo assim o papel fundamental de capacitação contínua desses profissionais que Uhum, atuam na ponta, que vão estar recebendo essas mães, que vão estar acolhendo essas situações. Acho que poder ter esse trabalho em conjunto com o judiciário da comarca. Então, uhum, quando essa mãe procurar, bom, se eu não sei muito bem como conduzir, então peça orientação, né? Entre em contato com o uhum, judiciário, se informa como que funciona, passa a orientação correta para essa gestante, para essa mãe, porque a ideia é exatamente a gente conseguir evitar situações como essas uhum, que uhum, aconteceu e até trazendo um pouco assim, né, Milena, que teve uma repercussão muito grande foi um bebê, faz uns uhum, 10 dias mais ou menos, que foi deixado numa parada de ônibus em Canoas, uhum. e teve uma repercussão muito grande da mídia, assim, até queria também ouvir um pouquinho a tua opinião, porque teve uma repercussão de, inclusive, divulgarem fotos do bebê, né? A Uhum, gente não tinha certeza se eram fotos do bebê mesmo, porque, uhum, enfim, mas assim, jornais locais, né, outros tipos de jornais expondo a foto da criança, o que a gente sabe que é um crime, não pode, né? uhum, Além, obviamente, de ter todos aqueles comentários criminalizando. Claro, foi um ato horrível deixar o bebê ali. Claro que ele corria vários riscos, inclusive de vir a uhum, óbito, mas assim, não tinha informação. Né? Dentro da notícia vinha muito mais aquele julgamento, muito mais aquela coisa de tornar aquilo, obviamente, como a mídia gosta muito de fazer, e não tinha informação, né? Eu senti muita uhum, falta, assim, de ter mais informação, inclusive isso uhum, teve uma repercussão muito grande mesmo, assim, das pessoas, inclusive, criarem uma ação no Facebook, nas redes sociais, onde as pessoas se colocavam à disposição das mães. Então, assim, deixe o seu filho na minha porta que eu acolho. E aí começou isso a ter uma repercussão muito uhum, grande das pessoas fazerem essa campanha, principalmente pelo Facebook. Eu vi muitas pessoas compartilhando uhum. isso. E aí a gente ficou com muito receio. Nossa, mas será que a gente não vai estar incentivando com isso também as adoções ilegais, essas mães começarem a Uhum, entregar os seus filhos a terceiros? Aí teve uhum, toda uma problematização através disso, assim. Então, acho que a mídia ela tem um papel muito importante, com mas ao certeza. mesmo tempo, nessa situação, parece assim que não favoreceu muito, sabe? Eu fiquei sabendo através de vocês dessa situação porque eu não tenho mais Facebook, né? Pelo bem da minha saúde mental, eu É, resolvi me afastar, né? Ainda mais nesses tempos de Covid-19, que é muita informação e é bom manter um certo distanciamento às vezes. Mas o que, que eu acho, o que eu penso assim, né? A mídia tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, que no meu entender deveria ocorrer? Procurar os órgãos responsáveis e se informarem do que realmente vai acontecer com essa criança, de como é esse processo, para esclarecer a população, né? E não expor essa criança, a gente sabe, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala sobre isso, se não me engano, artigo 17 e 18, a questão de manter a dignidade das crianças, não pode expor fotos, tanto é que muitas vezes vocês veem fotos de menor de idade, tem aquelas tarjas pretas, né, para proteger as crianças, e realmente é lamentável esse sensacionalismo, né, o ideal é que as pessoas, os profissionais da mídia se informem sobre os encaminhamentos corretos e esclareça a população sobre isso, né? E lamentável também essa campanha, né? Porque se alguém receber uma criança na porta, não vai ficar com essa criança. O Poder Judiciário vai intervir e vai tirar essa criança e vai encaminhar, vai primeiro avaliar, vai procurar essa família e vai encaminhar essa criança para quem está devidamente habilitado no Sistema Nacional de Adoção. exatamente. E Então, sabe, é isso. Uhum, deixa eu te fazer uma pergunta assim, Milena, dentro desse processo, tá? Dessa entrega, até que ponto essa mãe ela pode se arrepender dessa decisão? Até que momento ela pode se arrepender e voltar atrás na decisão da uhum. entrega? Ela será ouvida pelo juiz, né? Uhum, Se ela nesse momento disser que ela quer dar esse filho em adoção, ela ainda terá 10 dias para recorrer, que é o prazo do trânsito em julgado, que é aquele prazo legal que a pessoa pode recorrer, né? Passados esses uhum. 10 dias, ela não tem mais como recorrer. Aí é feita a adoção e a adoção é irrevogável.
Isso é bem importante tu trazer, porque isso é um outro receio que as pessoas que adotam sempre têm. Tá, mas aí se ela entregou, destituiu e ela voltou atrás, né? E aí, como é que fica? Ela pode ser revogada a destituição? Já me perguntaram isso algumas vezes. Após a sentença, ela tem 10 dias para recorrer, depois disso é irrevogável. Ali surgiu uma pergunta aqui, Milena, e neste caso, quem a mãe pode procurar, no caso dela voltar atrás, para entregar o filho? Acho que é alguém que tá entrando agora na live. É a Gi. Nesse caso, a mãe pode procurar o assistente social judiciário, no nosso caso aqui que nós temos, né, o Serviço Social Judiciário em Torres. Existem comarcas que não existem, né, comarcas menores. Ela deve procurar o Juizado da Infância e Juventude, onde está previsto no projeto que será atendida por um servidor em um espaço isolado, né? Não é aquela coisa do balcão que todo mundo está ouvindo, né? Então esse servidor tem que levar essa mãe até um espaço isolado, escutar, encaminhar para o juiz a situação e encaminhar para a rede também para ela ser atendida. Mas pode ser que a rede encaminhe, né? Como nesse caso que eu comentei agora, que é a conselheira tutelar diligentemente encaminhou para o Serviço Social Judiciário, né? E a mãe pode deixar no hospital, sim, mas ela tem que registrar. Ela não pode sair do hospital sem registrar a criança. Ela não pode fugir, daí é abandono, né, Milena? Se ela sai e deixa a criança, aí caracteriza abandono. Então, acho que isso é importante ter, assim, muito claro. Se essa mãe procura, se ela diz, olha, eu não tenho condição de ficar com meu filho, pelas razões que forem, ela não vai responder por nenhum crime. Agora, se ela deixar numa parada de ônibus, como foi aquela situação, se ela deixar no hospital e fugir, isso sim caracteriza abandono de incapaz. Agora, ela buscar ajuda e comunicar é exatamente o que o projeto prevê, dar o auxílio para essas mulheres, né, Milena? Sim, a gente tem que identificar bem a diferença entre entrega e abandono. Exato. São duas coisas diferentes, né? Eu acho que é isso que acaba gerando uma complicação e, às vezes, uma atrapalhação entre as pessoas, porque é exatamente isso, assim, acho que a informação é o que a gente precisa ter. Então, quando surgiu toda essa repercussão aí na mídia sobre essa situação das pessoas fazendo essa campanha, né, voltando um pouquinho para aquele tópico, a gente se preocupou muito, né, porque, assim, ainda existe muita adoção à brasileira, né, Milena, ainda existe muito essa entrega a terceiros, né, então, assim, não é à toa que existe o Sistema Nacional de Adoção, não é à toa que as pessoas precisam passar por todo um processo de habilitação. Então, assim, quando teve toda essa situação, eu vi muitas pessoas falando, mas aí ela abandona, mas tem outros crimes, tem pessoas que matam, tem pessoas que estupram. A gente não está dizendo que essas outras ações não são crimes, né? Agora, se tu vê uma situação dessa, de alguém entregando, né, ou até mesmo vendendo, porque isso ainda acontece, a gente ainda vê, sim, situações de venda de crianças, né? Mas eu só trocando, mas eu só dei uma ajuda para a mãe. Não, tu comprou a criança. Então, assim, não é o teu filho, tu não vai poder registrar, não, que nem tu falou aquela hora, não, mas eu vou registrar como pai. Não é mais assim que funciona, né, Milena? Hoje em dia existe todo um cuidado, porque acontece muito isso também, né? Sim. Aí tu imagina essa família que já fez tudo atravessado, né? Que tipo de vínculo vai ter com essa criança? Se já começou com uma mentira, com um atravessamento, né? A gente fica questionando até a capacidade que essas pessoas têm de criar essa criança. Né? Exatamente. Então, assim, a gente até entende, assim, que às vezes as pessoas falam isso num ato de benevolência, mas já que ela vai deixar na rua, então ela deixa aqui em casa, né? Mas como tu mencionou, não, mesmo que ela deixe na porta da tua casa, tu não vai poder ficar com essa criança. Não é assim que funciona. As pessoas ainda têm uma ideia de que era assim que funciona. Porque antes, há muito tempo atrás, a gente sabe que existiam muitos filhos de criação, né? Quando a gente não tinha toda a legislação que a gente tem hoje, mas não é assim que funciona. Se tu ficar com uma criança assim, nessa situação, tu vai estar cometendo um crime. E assim, eu já tive situação, por exemplo, de uma mãe adotiva que chegou
no fórum, dizendo que tinha adotado um bebê e agora ele estava com 12 anos e queria devolver porque ele estava incomodando. Né? Essa mãe, ela não passou por avaliação, ela não fez uma preparação, né? Então, a gente vê na prática que a maioria dos casos de adoções que não dão certo, que acabam em devolução, são frutos desse atravessamento. Né? Porque as pessoas não estavam preparadas. Não basta ter boa vontade, eu tenho muito amor para dar. Não é só isso que garante. Por isso tem uma avaliação. Né? Exatamente. As pessoas mas é muita burocracia. Não é burocracia, gente. Tu fazer uma avaliação psicossocial, fazer uma preparação psicossocial jurídica, nós estamos tentando garantir que essas crianças tenham famílias que realmente as acolham e as criem da melhor forma possível. Já que na família de origem elas não tiveram essa chance, né? Nós não podemos, como eu costumo dizer, fazer test drive com as crianças. Não. Né? A gente tem que garantir o mínimo de condições para que essas crianças tenham uma vida digna. Sim. Né? Então, esse processo todo, ele não é para dificultar que as pessoas adotem, é para garantir melhores condições para essas crianças, para garantir que as famílias estão melhor preparadas. Perfeito. Milena, ali tem uma pergunta sobre o que é adoção à brasileira. Adoção à brasileira é quando alguém registra uma criança sem ser seu genitor, né? Que é diferente da adoção intuito persona, que é aquela que a mãe entrega direto para outra família. Tá? Nessa, há um crime grave, porque a pessoa vai lá e registra, é meu filho. E isso, já vou avisando vocês que é bem bom, assim, que as pessoas fiquem sabendo, que tem esse jeitinho, a brasileira, por isso se chama brasileira, né? Que a gente está careca de saber, né? Então, o homem vai lá, registra, depois a mulher, que é muito benevolente, perdoa aquela traição e quer adotar a criança. Isso. Só que isso vai passar por uma avaliação. Vai acabar passando pelo judiciário e a gente vai avaliar e isso sempre vem à tona. Né? Muitas vezes está tão escancarado que, assim, na avaliação psicossocial, a gente já coloca, olha, é importante fazer um teste de DNA, porque é todos os indícios de que é uma adoção brasileira. E faz, e é. E essa criança vai ser tirada para ser colocada numa família que esteja devidamente habilitada. E tu sabe, assim, Milena, que essa situação tem um outro risco, né? Além dessa situação jurídica, existe todo o risco dessa própria mãe, daqui a pouco, essa mãe biológica, voltar atrás na decisão e que aparato judicial tu tem, né? Tu não tá legalizado em nada, tu não adotou essa criança, então, assim, tu não tem aparato nenhum. Se a mãe chegar lá e dizer, olha, eu mudei de ideia, eu quero meu filho de volta, tu vai ter que devolver a criança. Então, assim, ainda tem todo esse risco dessa família biológica buscar. Então, a adoção não, a adoção, essa família biológica, ela não vai ter nenhum contato com a família adotiva. Né? Então, acho que isso é importante assim, enfatizar. Não, essa família, ela não, mesmo que ela mude, mesmo que essa mãe mude de ideia em algum momento, se foi feita a destituição, ela não tem como voltar atrás na decisão, que é diferente de uma entrega, de uma adoção brasileira, né, de uma forma irregular. E tem situações previstas na lei, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, de situações que são exceções ao Sistema Nacional de Adoção, né, e uma situação dessa não se encaixa em nenhuma delas. Né? Exato, exatamente. Milena, queria te fazer uma outra pergunta em relação ao Conselho Tutelar. Né? Muitas vezes o Conselho Tutelar ele acaba sendo uma referência para muitas famílias. E como é que funciona, assim, quando essa mãe, né, ela busca o Conselho Tutelar, como é que é esse encaminhamento, como é que funciona com o juizado, como é que tem funcionado, tu já teve alguma situação onde esse encaminhamento tenha sido feito com o Conselho Tutelar, tu falou de uma situação, mas alguma outra situação que não tenha sido tão favorável? Aqui eu tenho essa experiência. Lá em Canoas já tive essa outra experiência em que foi um conselheiro que perguntou para a mãe se ela era prostituta, né? Ela se sentiu muito mal, a moça estava muito constrangida. Né? Então, por isso a importância de trabalhar bem com essa rede, né? Isso. Como tu disseste, uma capacitação contínua. Nós aqui fizemos, né, como eu falei, a capacitação dos 7 conselhos, né?
e falamos sobre, entre outras coisas, sobre esse projeto. Então, nossos conselheiros estão bem orientados a respeito disso. Sim, tem um outro questionamento aqui. Existem projetos para trabalhar com os profissionais da rede para o acolhimento dessa mãe sem julgamento, que era o que a gente estava falando agora, né? Mas existe aí em Torres, vocês têm um projeto de capacitação? Tem algo do judiciário específico para isso? Como é que tem funcionado, Milena? Não, como eu disse, dentro do projeto Entrega Responsável, eu me coloquei à disposição para ir nos locais, né, para trabalhar com essas pessoas, com esses profissionais sobre isso. Inclusive, quem está perguntando aqui é a Patrícia, né, assistente social do hospital, né, reitero, Patrícia, que se for necessário, eu vou até o hospital conversar com os profissionais de saúde para a gente trabalhar melhor isso aí, estou sempre à disposição, né, para qualquer profissional da rede que queira me demandar. A gente, agora em tempos de Covid-19, né, só se for uma videoconferência, mas estamos aí. Mas agora a gente está se reinventando, quem sabe não seja também um caminho, né, Milena? Tem uma outra dúvida que não entra bem no assunto, mas acho que dá para ti também esclarecer um pouco mais. Boa noite. Eu tenho uma amiga que está apta a adotar há 3 anos e está na lista. A previsão de adoção é de 7 anos e ela quer uma menina até 2 anos. Por que demora tanto? Acho que isso é um questionamento muito comum, né, Milena? Se tu quiser falar um pouquinho. A questão do perfil, né? A grande parte das pessoas ainda quer uma criança pequena. Algumas pessoas restringem questão de sexo, de cor, né? Então, quanto mais restrito esse perfil, mais tempo vão esperar, né? Porque as crianças que nós temos disponíveis para adoção, em geral, são as crianças maiores, né? Então, não tem, há uma discrepância entre as crianças que são aptas à adoção e o perfil que os habilitados querem, né? Talvez se as mães tivessem mais consciência e entregassem essas crianças dentro do projeto Entrega Responsável, isso não fosse tão, né? Esse funil não fosse tão apertado assim. A questão é que esses bebês não chegam ao judiciário, né? Existem, mas muitas vezes são feitos esses atravessamentos e essas mães não procuram porque acham que é crime, enfim, e aí não temos o que fazer, né? Eu costumo colocar para os meus postulantes, né? Tu queres uma criança pequena, tu queres um perfil restrito, é um direito teu, só que vai esperar bastante tempo, porque a maioria quer esse perfil. E a maioria das nossas crianças não tem esse perfil. Até se perguntou aqui também em relação ao tempo do processo, né, Milena, que tem 2 momentos, tem o tempo da habilitação, que daí vai variar de cada comarca, né, não sei como é que está em Torres, mas depende muito de cada comarca esse tempo, e depois tem o tempo da espera, né, eu já estou habilitado, daqui a pouco eu quero lá o meu bebezinho saudável até 2 anos, e aí é quando a matemática não fecha, porque o perfil que eu desejo não é o perfil, daqui a pouco, o meu perfil é o mesmo do que muitas outras pessoas, então eu na lista, com certeza, vou demorar muito mais para chegar. Então as pessoas sempre dizem, mas tem um monte de criança no abrigo. Ok, mas não tem só bebê no abrigo, tem muitas crianças maiores de 5 anos, que é exatamente aquele perfil que não é o perfil tão desejado pela maioria, né, Milena? E a maioria das crianças que está em casa de acolhimento não está apta à adoção. É um acolhimento provisório, enquanto a família se organiza, esta família tem um tempo, né, para se reorganizar, se investe nessa família, a destituição é a última medida, né, a ser tomada, né? Exato. E essas crianças, então, não estão, hoje, por exemplo, na casa de acolhimento aqui em Torres, não temos nenhuma criança apta à adoção. Né? E na maioria das comarcas a gente vê que temos adolescentes, né? Quando eu trabalhava em Canoas, por exemplo, nós tínhamos acima de 12 anos. Né? Não mudou. Tem mais bebês, assim, mas obviamente o público maior são realmente crianças maiores e principalmente adolescentes. Até porque as crianças pequenas, elas não ficam acolhidas esperando uma família. No momento que elas são destituídas, imediatamente já é chamada essa família. Exatamente. Né? Elas não estão lá, como as pessoas costumam dizer, estão lá esperando, crescendo e não se faz nada. Não. No momento que tem, hoje chega uma criança de 2 anos ali, como falou a moça, né? No momento que ela chegar,
que ela for destituída, ela já vai ser encaminhada para uma família que quer uma criança, quer adotar uma criança com aquele perfil. Exatamente. Só que muitas vezes não é o que acontece, né, Milena? A gente pode entrar numa situação aí de uma mãe que daqui a pouco pode ter manifestado o desejo de entregar esse filho, daqui a pouco não teve o apoio, ou até mesmo um julgamento, aí fica com essa criança, daqui a pouco expõe essa criança a uma série de situações de violência, de vulnerabilidade, e aí essa criança é acolhida, às vezes, 1 ano depois, 2 anos depois, aí tem todo o trâmite do processo, que a gente sabe que não é assim, né? Essa mãe precisa ser avaliada, essa família, não é tão rápido e tão simples destituir. É algo muito importante para a vida daquela criança, né, Milena? Então, às vezes isso começa lá. Se lá no início ela tivesse tido daqui a pouco um suporte, um esclarecimento, né, de que sim, de que não tem problema. Tu dizer, olha, não tenho condições. Talvez a gente evitasse muito, né, desses acolhimentos que às vezes ocorrem, porque poderia ser evitado aí se tivesse talvez uma rede mais preparada, enfim. E é importante também que as pessoas saibam que hoje em dia, pela lei, o máximo que uma criança pode ficar acolhida é 1 ano e meio. Né? A lei. E só que ela não fica 1 ano e meio lá naquela casa assim esquecida, né? Não. Tem uma avaliação permanente, inclusive tem que haver semestralmente audiências concentradas nas comarcas, que são aquelas audiências onde se reúne a rede, né, o juiz, o promotor e toda a rede de atendimento, para discutir caso a caso, né, todos os processos de criança acolhida são discutidos ali. E aí, juntos, esses profissionais, né, chegam a uma conclusão, se aquela criança pode ser desacolhida, se realmente não vale mais a pena investir na família, que já foram feitas todas as tentativas, né, de reorganização familiar. Então, pelo menos a cada 6 meses é feita uma reavaliação. Fora que a equipe da casa está acompanhando, né, permanentemente essa família. E toda e qualquer alteração na situação, a equipe informa ao juiz. Sim, sim, eu trabalho nessa ponta e eu posso garantir que sim, que existe todo esse trabalho, e não é só nos relatórios trimestrais, a gente precisa estar sempre informando ao judiciário, sempre trabalhando, né, sempre atuando com essas famílias, mas essa tentativa com a família, ela precisa ser feita, né, essa mãe, esse pai, essas pessoas, elas precisam ter uma chance de tentar se organizar, de tentar, né, receber o seu filho de volta. É claro que essa chance ela não é ad eterno, como eu sempre digo, mas as pessoas elas têm esse direito. Então a gente não pode julgar às vezes pela condição econômica. Mas são pessoas, né, que têm uma baixa renda. Não, mas isso para começo já não é o motivo para o acolhimento, né? O acolhimento não vem por essa situação, ele vem por outras situações, às vezes com essa junto. Né, Milena? Então, existe todo um trabalho e as pessoas, eu ouço muito isso, assim, as crianças ficam lá abandonadas no abrigo. Ninguém fica abandonado. Quem já visitou uma instituição, claro, eu não posso falar por todas, mas a instituição que eu trabalho e muitas instituições que eu já visitei, assim, mesmo com a ONG, tem toda uma estrutura, né? Tem toda uma organização. Essas crianças vão para a escola, elas têm atividades no contraturno, né? Elas têm todo o cuidado de saúde, de assistência, né? Tem todos os seus direitos garantidos. Então, assim, ninguém está abandonado. Essa criança, ela está sendo cuidada até que essa família possa chegar. Então, assim, existe também uma visão muito distorcida e muito equivocada do que é o serviço de acolhimento. Então, isso me chateia muito, assim, porque as pessoas, elas acham que o acolhimento são as FEBEMs, né? As crianças estão lá, um monte de criança aglomerada num pátio, mal vestida, mal alimentada, e não é assim que funciona, né? Às vezes tem um abrigo no teu bairro e tu nem conhece, porque muitas vezes é uma casa residencial, e tu nem sabe que é um acolhimento institucional. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado nesses julgamentos, e é um julgamento moral, sem nenhuma informação. Acho que é importante a gente se informar, conversar com quem trabalha, entender como é que funciona, né? Antes a gente achar que, eu posso acolher na minha casa, que vai estar melhor cuidado do que no abrigo, e tu vai fazer o trabalho da equipe, né? Tu tem condições de fazer esse trabalho técnico para que essa criança vá para uma família? Então, acho que tem que ter um pouquinho de cuidado nesse julgamento.
Sim, e nas casas de acolhimento existem profissionais capacitados, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, né? Eu Exato. faço reuniões aqui de rede independente, além dessas audiências concentradas, muitas vezes, quando tem alguma situação mais pontual, né, eu vou até a casa de acolhimento, nós fazemos reunião de rede para discutir essas situações, né? Então, com a participação da equipe da casa, da assistente social judiciária, do técnico da rede de atendimento que está fazendo lá na ponta o acompanhamento da família, porque essa família está sendo orientada, né? Então, Sim. em geral, tem um atendimento no CREAS, né? Onde os profissionais fazem um acompanhamento e informam o juiz da evolução dessa família, e a gente tem que estar sempre em contato, é a parceria, né? A assistente social do fórum, a equipe da casa, a equipe da rede, né? Para a gente poder fazer um trabalho realmente efetivo. Ninguém trabalha sozinho. Nessa área não tem trabalho isolado, né? De forma nenhuma, existe toda uma articulação. Só vou ler um último questionamento aqui. Ela tem 25 anos e está perguntando se pode adotar uma criança até 2 anos. Pode. A diferença é 16 anos, né, Milena, no mínimo. Então, para adotar tem que ter no mínimo 18 anos e uma diferença de 16 anos para o adotante. Isso, então não existe nenhum problema em relação a isso. Obviamente, tem que buscar aí todos os trâmites legais, né? Independente do tempo de espera, é a forma mais correta, é a forma mais segura de se fazer a adoção. Então, assim, Milena, esse assunto, ele é muito importante, eu acho que a gente poderia ficar uma noite inteira aqui falando sobre isso, falando sobre adoção, que é o que a gente gosta. Queria, então, de novo, te agradecer por ter aceitado o convite, te agradecer, sim, por todo o esclarecimento, acho, assim, que foi importantíssimo, inclusive, o pessoal participou bastante, acho que a gente conseguiu aí ter um resultado bem bacana e que bom que a gente possa ter outros momentos como esse, porque eu acho que esse assunto ele sempre merece ser debatido. Antes de concluir, só para responder que teve mais de uma pessoa perguntando ali, para saber a sua colocação, entrem no Sistema Nacional de Adoção, que aparece lá a colocação geral, né? Não aparecem os nomes das pessoas, né? Só a colocação, tá? E eu é que agradeço o convite, né? A Elo, sempre muito parceira, né? Você sabe, eu tenho uma admiração muito grande pela Elo, né? Pela equipe da Elo. Temos a equipe da Elo agora aqui em Torres, assim, que é maravilhosa, né? Está fazendo um trabalho muito bom. E quero agradecer o convite, também agradecer a parceria, além da Elo, dessa rede, né? Que a gente falou tanto na rede aqui, e eu sou privilegiada, porque tenho uma rede muito boa aqui em Torres. Algumas pessoas devem estar me escutando, né? Porque eu divulguei para todo mundo, mas assim, eu fui muito bem acolhida desde que eu cheguei. Tenho uma parceria muito grande da Patrícia, que está aparecendo ali agora, né, que a gente já te disse, é uma fofa, o pessoal do CRAS, do CREAS, a própria secretária da assistente social, né, sempre muito disponível, né, para toda e qualquer necessidade que a gente tenha para colocar, e o Conselho Tutelar também, assim, me acolheu muito bem, a gente tem um trabalho bem legal, né, a Neuza, que foi quem fez comigo, foi exemplar, né? Não canso de elogiá-la, né? E é muito bom trabalhar com uma equipe assim, né? Eu digo equipe, né? No fórum eu sou eu-equipe. Toda essa rede é minha equipe também, né? Eu faço parte dessa equipe, é muito importante. Desculpe se esqueci de alguém, mas é que é muita gente, né? Mas realmente, assim, me sinto privilegiada, né? Que bom, obrigada. E que bom que tem pessoas, né, Milena, preparadas e que estão atuando no judiciário, assim como tu estás. E tomara que essa live possa ter aí, eu acredito que as pessoas possam compartilhar o que a gente conversou aqui hoje, né? Possam multiplicar essas informações, que eu acho que a gente precisa de informação. Antes da gente falar, antes do achismo, a gente precisa ter informação certa. Se a gente não tem informação certa, então a gente busca pessoas confiáveis, fontes confiáveis, né? Para que a gente não fale coisas que não são corretas e daqui a pouco até passe uma informação equivocada que pode levar a uma conduta também equivocada. Tá? Então, obrigada a todo mundo que acompanhou e depois fica salvo aí quem quiser assistir desde o início. Obrigada, viu, Milena, de novo.
Um abração. Não esqueça, hashtag fica em casa. Isso! Então tá, brigadão. Beijos a todos.